paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos nesse dia. Amém, queridos? Nós estaremos meditando no livro de Atos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31. Nós estaremos vendo o real sentido dos dois versículos, principalmente o do versículo 31, que muitas vezes a gente não tem um entendimento correto desse versículo. Mas vamos estar orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma nossas vidas nas suas mãos. Seja conosco. Clareia as nossas mentes, nos dê entendimento para estarmos entendendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o versículo 30 e 31 de Atos 16 nos dizem assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aqui o carcereiro pergunta para Paulo e Silas o que ele deve fazer para que ele fosse salvo. E os irmãos respondem: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Irmãos, esses versículos são muito citados pelos evangélicos, que reivindicam a salvação para os seus familiares. Esta passagem é tomada como uma promessa de Deus para cada crente. E é muito comum ouvir em algumas igrejas alguém dizer: eu tenho fé que Deus vai salvar a minha família, porque a sua palavra diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. No entanto, queridos, será que este versículo realmente é uma promessa de Deus para todos da nossa casa, inclusive os que não creem em Jesus? Será que muitas vezes a gente lê um texto, mas a gente não entende o contexto? Então está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aí a gente ouve muito nas igrejas as pessoas dizendo: não, olha, eu aceitei o Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus e a minha casa também, todos os da minha casa serão salvos através de mim. Para responder, irmãos, esta pergunta, devemos analisar o contexto onde esse texto está inserido. A gente não pode apenas ler o texto e interpretar. Não, a gente tem que entender o contexto aonde esse texto está inserido. Atos 16, 31 é pronunciado em um contexto onde Paulo e Silas estavam presos pouco depois de serem açoitados. Eles haviam sido colocados na prisão e mesmo assim, queridos, oravam e cantavam hinos a Deus. Quando de repente, a palavra diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas.
e foram soltas as prisões de todos. Todas as portas abriram. Irmãos, de acordo com a lei romana, para a gente poder entender esse texto, de acordo com a lei romana da época, se algum guarda perdesse um prisioneiro, ele receberia a mesma punição. Ele receberia a mesma punição que o governo tinha dado ao infrator. E até mesmo pena de morte ele receberia. Então, o carcereiro entrou num estado de pânico, queridos. Ele ficou desesperado. O carcereiro não sabia o que fazer, pensando que todos tinham fugido. E aí, pegou sua espada. E ele mesmo queria tirar sua própria vida. Mas Paulo impediu o suicídio dele, explicando que todos os presos permaneciam na cadeia, que ninguém tinha fugido. Aí é que a gente precisa entender. Aí depois desse episódio, um episódio que a gente pode considerar dramático, né? O carcereiro perguntou, aí o carcereiro faz a pergunta aos dois missionários, a Paulo e Silas: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Isso está no versículo 16, capítulo 16, versículo 30. Então Paulo e Silas respondem com o versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, 31 não ensina, na verdade, irmãos, que a salvação é dada automaticamente à minha família depois que eu sou salvo. Não está dizendo isso. Se a gente ler o texto, entender o contexto da história, não está nos dizendo isso. Também não ensina que Deus prometeu salvar os membros da minha família. O que precisamos prestar bastante atenção, queridos, nesse versículo, é que os membros da família do carcereiro receberam salvação e ouviram a mensagem do Evangelho, creram e foram batizados. Vê o que está escrito no capítulo 16, no versículo 33. Vê o que está escrito. Versículo 33 está dizendo o seguinte: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Aí o 34 só complementa, né? Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então aqui a gente pode entender que se eu crer no Senhor Jesus e for batizado, não significa que toda a minha família, se tiver alguém na minha família que não crê no Senhor Jesus, que ele vai ser salvo. Não necessariamente. Se Deus quiser salvar, ele salva. Agora, esse versículo não está dizendo isso. É isso que a gente precisa entender. Então, queridos, a gente quer concluir dizendo para vocês o seguinte: para os membros da minha família serem salvos, para os membros da sua família serem salvos, eles devem ouvir a mensagem do Evangelho, crer no Senhor Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador das suas vidas.
Amém? Eu peço ao Senhor que essa mensagem possa fazer uma grande diferença na sua vida, no seu entendimento deste versículo, porque muitas vezes ele é interpretado erroneamente, entendeu? Nós, nesse momento, estaremos orando a Deus, suplicando ao Senhor que nos dê mais orientação, que o Senhor nos dê mais discernimento, entendimento. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, amado Deus, queremos colocar diante do Senhor o nosso desejo de conhecer mais o Evangelho de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, haja em nossas vidas. Que os nossos corações possam arder em conhecer a palavra do Senhor, em conhecer o Senhor Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos crer nisso e recebê-lo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Senhor, nós precisamos refletir, Senhor, no Evangelho do Senhor, para que possamos nos fortificar, para que possamos, Senhor, ficarmos mais fortes. Toma, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos. Continue nos abençoando, nos protegendo, nos amparando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém.